Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo João Duarte, eu sou professor do componente de ciências que vai trabalhar aí com vocês no decorrer desse ano letivo. Quero dar boas-vindas a vocês, por estarem ingressando no 6º ano do ensino fundamental, então sejam todos bem-vindos. Infelizmente, nós estamos iniciando o nosso ano letivo de forma remota, não presencial. Espero que seja por pouco tempo, porém, o professor vai atender vocês nas quartas-feiras. De que maneira que o professor vai atender vocês do 6º ano, na disciplina de ciências? O professor vai atender vocês com uma aula gravada, que é essa que o professor está fazendo aqui, mas também vai atender vocês via uma plataforma utilizando o Meet, da qual vocês poderão interagir com o professor, tirar suas dúvidas em tempo real, ok? E também a outra possibilidade é interagir com o professor através do WhatsApp. Eu acredito que de uma forma ou de outra vou estar aí beneficiando vocês, beleza? Portanto, nesse primeiro momento, o professor vai conversar um pouco com vocês. Ele trouxe um assunto que é um assunto bastante relevante já de início no 6º ano, porém, é um assunto que o professor vai abordar fazendo aí um apanhado geral de situações, uma revisão de algumas informações que provavelmente vocês já tiveram no decorrer do 4º ou do 5º ano do ensino fundamental. Se não tiveram, aproveite essa oportunidade, e se já tiveram, vamos reforçar então os conhecimentos. O professor vai aproveitar nessas revisões e já vai aprofundar um pouquinho mais desses conceitos, uma vez que vocês já estão agora no ensino fundamental 2 no 6º ano, e aqui nós já trabalhamos um pouquinho mais aprofundado os conceitos que se utiliza nos componentes de ciência, ok? Porém, de início, eu coloquei como novidade, mas acredito que em algum momento do 4º ou do 5º ano, vocês já obtiveram essa informação, beleza? Vamos observar as duas imagens que o professor colocou aqui. Professor, eu olho essas duas imagens e eu não consigo definir nada. É óbvio que você não vai definir de primeiro momento. Observe que tanto a primeira imagem quanto a segunda imagem têm algumas coisas em comum. Se você observar, fazer essa comparação, essa região da imagem número 1 é a mesma dessa imagem número 2. Essa região aqui, da imagem número 1 é a mesma da imagem número 2. Como interpretar, então, do que se trata essas duas imagens, professor? Trata-se do átomo. Átomo é uma partícula que nós iremos definir daqui a pouco. Então, essa imagem, professor, é um átomo? Sim, mas representa a forma, a estrutura de como é um átomo. Um átomo, na sua estrutura, na sua composição, na sua forma, no seu modelo, ele é formado de duas regiões. Uma região central, que nós chamamos de núcleo,
e uma região de periferia em volta do núcleo, que é essa região aqui, ó. Nós chamamos de eletrosfera. Observe que na imagem número 2, no núcleo do átomo, existe o sinal de positivo, que é mais em matemática. E observa também que existe umas bolinhas que não apresentam nenhum sinal. Nós chamamos essas bolinhas que não apresentam nenhum sinal de nêutras. E aqui em volta do núcleo, que é a eletrosfera, apresenta sinais negativos de menos que vocês aprenderam lá em matemática. Então, o átomo ele é formado de duas regiões, núcleo e eletrosfera. No núcleo tem cargas positivas e cargas neutras, que não têm nenhum tipo de carga. E na eletrosfera tem cargas negativas. Essas cargas nós chamamos de cargas elétricas. Então, um átomo tem duas regiões, núcleo, eletrosfera, e possui cargas positivas e cargas neutras no núcleo e cargas negativas na eletrosfera. Professor, por que eu tenho que saber que um átomo tem isso? Porque você precisa entender daqui a pouquinho para que serve o átomo. Porém, então, dentro desse conceito, vamos definir o que é átomo. Então, o que é átomo? Se ele tem cargas positivas, negativas, cargas neutras, núcleo e eletrosfera, mas o que é átomo? Átomo é uma partícula. E essa partícula, ela está presente, compondo, formando as matérias. As, porque são todas as matérias são formadas por átomo. Professor, o que é matéria, meu filho? O que é matéria? Matéria é tudo que existe no universo, tudo que está à sua volta, tudo que existe no mundo é feito de átomo. Até nosso corpo é feito de átomo. O nosso corpo é uma matéria. Existem várias matérias que formam o nosso corpo. Portanto, para ter essas matérias que formam o nosso corpo, precisamos do átomo. A mesa é formada de átomo. A árvore é formada de átomo. O livro é formado de átomo. A água que nós bebemos é formada de átomo. O arroz que nós comemos é formado de átomo. Então, átomo é essa partícula que forma todas as matérias que existem no universo. Tudo que existe é formado de átomo. Então, entenderam a definição de átomo? Átomo é a menor partícula que compõe toda a matéria presente no universo. Beleza? Viu só que importante saber a questão primeiro do átomo, porque ele forma a matéria. Os átomos nós não conseguimos ver. Eu não consigo enxergar um átomo. Então, o átomo ele é representado por símbolos químicos. E esses símbolos químicos usam a letra do alfabeto. Eu trouxe aqui 2 modelos de átomo, representado pelo alfabeto H maiúsculo e pelo alfabeto O maiúsculo. Nós chamamos de Hzão e Ozão. Existem 116 átomos que vocês vão conhecer até chegar no 9º ano do ensino fundamental. Portanto, os átomos são representados por letras do alfabeto. Aqui nós temos um arranjo desses átomos, formando a molécula de água, que é uma matéria, que é uma substância, formando assim uma molécula chamada de H2O. Quem nunca ouviu falar que a água é H2O? H2O é a molécula
que formam a substância água. Nós vamos voltar a falar nisso depois. Então ficou claro que os átomos são representados por letras do alfabeto, são símbolos químicos. Um átomo tem uma região que é o núcleo, cargas positivas, cargas neutras, e uma região de eletrosfera, cargas negativas, e são representados por símbolos químicos utilizando a letra do alfabeto. Se você conseguiu entender isso até aqui, maravilha, beleza? Observe que nessa situação eu trouxe alguns exemplos então de matéria. Então, como eu já falei, que tudo está à nossa volta é matéria, a água é matéria, o carro é matéria, a árvore é matéria, o corpo humano é matéria, o sol é matéria. Então, o que é matéria? Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. A árvore ocupa lugar no espaço? Sim. Nós ocupamos lugar no espaço? Sim. O carro ocupa lugar no espaço? Sim. Essa mesa aqui ocupa lugar no espaço? Sim. Portanto, diz que tem massa. Massa porque tem uma quantidade de matéria. Vamos pegar nós, seres humanos, como exemplo. Você tem o seu corpo. É a quantidade de matéria que você tem no seu corpo. Certo? E é a massa. Se você subir numa balança, você vai pesar a sua massa, porque a massa pode ser pesada em quilograma, miligrama, em grama, em tonelada. É a unidade de medida de peso, que pesa a quantidade de massa que um corpo tem, ou que um objeto tem, ou que uma matéria tem. Até a água, se eu colocar numa balança, eu consigo pesar. Coloca aí 2 litros de água dentro de um saquinho, coloca dentro de uma balança para você ver se não vai dar um peso também. Então, a matéria é tudo que é formado de átomo, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Beleza? Até aí? Maravilha? Portanto, o professor vai dar uma pausa para que esse vídeo não fique tão longo e volta com o vídeo número 2, ok? Até daqui a pouco.